E aí, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar com você um pouco sobre como é ter um carro premium. Eu tenho uma Mercedes-Benz, é uma C180 Coupé 2012, então é um carro um pouco antigo, por assim dizer, né? Talvez até uma lasanha, é que eu não entendo muito bem como é que é o conceito de lasanha, mas é um carro já com uma certa idade e eu queria falar um pouco sobre a experiência tendo ele, porque quando eu fui comprar esse carro, eu gostaria de ter acesso a essas informações que eu quero passar para você agora. Porque quando a gente pensa nesses reviews que tem de carros na internet, no YouTube, os caras basicamente apresentam o carro, né, e fica por isso mesmo. E tem algumas informações que eu acho que são importantes passar e eu queria colocar isso nesse vídeo aqui. Se você não é inscrito no meu canal, esse aqui é um canal de vlog, é um canal de opinião, é um canal onde eu falo um pouco da minha vida também, então se inscreve aí para você ficar por dentro e obviamente comenta o que você achou desse vídeo, beleza? Bom, enquanto eu vou dirigindo aqui, vou falar brevemente sobre o carro, né? E tratar de algumas outras questões, como por exemplo, gastos para manter o carro, né? Vantagens e desvantagens. Vamos lá. Essa é uma Mercedes-Benz C180 Coupé 2012, carroceria W204, 1.8, motor turbo, 156 cavalos. E ele, como eu disse, é 1.8, sendo que a maior parte dos outros carros dessa versão e desse ano são 1.6, tá bom? É importante falar isso porque quando você vai comprar um carro, o mesmo carro tem várias versões, isso é muito natural no mercado. Então essa Mercedes aqui tem várias versões, tem 4 portas, tem a Coupé, que é a minha, tem versão com teto panorâmico, enfim, tem uma série de variações. E é importante na hora de você comprar, você saber, né, a versão que você está comprando. Eu tive a oportunidade de comprar esse carro por intermédio de um cliente meu. Eu tinha um Renault Sandero, era um carro 1.0, um carro que me servia muito para o dia a dia, eu rodava muito com esse carro. E eu queria mudar de carro, eu queria um carro que tivesse uma mecânica melhor, um carro mais potente, né, e que me possibilitasse viajar com bastante conforto. Eu tenho muito costume de ir para o litoral de São Paulo, né, e também para o interior de São Paulo, e queria fazer algumas viagens um pouco mais longas, como por exemplo ir para o Rio de Janeiro ou Paraná e Santa Catarina. Então para isso eu precisava de um carro mais potente, né, porque um carro 1.0 sofre muito em serra, né, então eu estava procurando esse carro, e dentro do meu planejamento eu pretendia pegar ou um Corolla 2008 ou um Civic 2008. Mas acabou que um cliente meu apareceu com esse carro, eu vi uma oportunidade, perguntei se ele queria vender e ele se propôs a vender. E aí foi um negócio muito bom para mim, porque eu estava me planejando para pegar um carro e eu não ia ter esse capital para pagar à vista, na paulada, tão cedo. Porque eu tenho um custo de vida um pouco alto, eu tenho outras coisas também para fazer, então seria meio difícil eu pegar à vista. Então eu imaginava pagar grande parte do carro e financiar uma porção menor, e aí obviamente ia gerar juros, né? E aí nesse processo que eu tive de negócio com esse cliente, a gente fez um esquema que foi o seguinte: ele pegou o meu carro no negócio, num preço que eu achei bom, então não tive o trabalho de ter que vender. Além disso, eu dei um valor em dinheiro, que não foi todo o valor que eu tinha guardado, então eu mantive uma reserva técnica e eu combinei com ele de começar a pagar, né, sem juros as parcelas para ele direto no dinheiro mês a mês. Então foi muito vantajoso para mim. E aí foi quando eu falei, olha, dadas as condições, faz sentido eu pegar essa Mercedes. Eu não sabia muita coisa sobre carros importados, na minha cabeça era uma coisa muito distante ter uma Mercedes. Só que aí foi quando eu descobri que esse mercado dos carros premiums também tem carros de valor mais acessível. Essa Mercedes-Benz aqui, quando eu peguei ela, a tabela FIP dela era 75 mil, tá bom? Então é um carro que, se você parar para pensar, é o valor de um Kwid 0 km aí, que é um carro que não entrega nada para você. É basicamente plástico ambulante. Zero segurança, zero performance, zero tecnologia. Então, enfim, não tem nem como comparar. E aí eu falei, cara, por que não pegar? Porque é uma proposta muito interessante para mim, fazer muito sentido. E aí eu peguei esse carro. E aí, tem algumas coisas que eu acho importante dizer. Eu tive alguns gastos com esse carro, tá bom? Primeiro gasto que eu tive, eu fiz uma revisão assim que eu já peguei ele. Essa revisão que eu fiz, eu gastei 5 mil reais, tá?
porque eu tive que fazer o seguinte, a revisão básica, troca de óleo, filtro, essas coisas, que num carro desse aqui é na base de 1.500 a 1.900 reais. Aí eu tive que trocar pastilhas, eu tive que trocar algumas outras coisinhas assim bem pontuais do carro, mexer algumas coisas que estavam erradas na elétrica, e nessa brincadeira eu gastei 5 mil, tá bom? Quando eu peguei esse carro, ele tinha uma questão de... o capô estava bem riscado, bem desgastado. E além disso, uma tampa de bueiro numa tempestade onde eu passei, ela bateu na porta do passageiro. A pintura era toda original até esse momento. Então eu decidi pintar o capô e essa lateral aqui para resolver esse problema. Nessa brincadeira eu gastei R$3.500 na funilaria, tá bom? Você encostou num mecânico, você encostou num funileiro, você encostou num eletricista com uma Mercedes, com uma BMW, com uma Audi, meu amigo, não tem conversa. O cara vai cobrar de acordo com o logozinho que tá ali na frente. Ele olhou para a estrela e não teve conversa. Tanto é que eu fiz outros 2 orçamentos, né, nos 2 cenários onde eu tive que fazer mecânica e funilaria, e o valor foi basicamente esse. Além disso, eu coloquei uma multimídia. Eu vou deixar uma imagem dela aqui para vocês verem. É uma multimídia muito bacana, uma multimídia top de linha. Eu paguei R$3.800 nessa multimídia e paguei também R$1.000 para fazer a instalação, ou seja, R$4.800 para deixar a multimídia funcionando. É uma multimídia maravilhosa. A multimídia original desse carro, ela é bem fraquinha, bem antiga, basicamente tem Bluetooth, rádio e algumas outras coisas bem básicas. Eu queria ter uma multimídia bacana, e aí eu resolvi essa situação, tá bom? Era um upgrade que não era necessário para a performance do carro, mas eu decidi fazer porque no meu dia a dia ia me ajudar bastante. Então vai fazendo as contas aí de quanto eu gastei. Além disso, eu tive uma situação, eu não sabia, mas esse carro tinha um speed booster instalado, que é aquele esqueminha que os caras fazem para o acelerador responder mais rápido. Só que ele estava com um problema, e aí eu tive que desinstalar ele, e aí teve que reconfigurar algumas coisas do carro, enfim, me gerou um custo de R$1.600 que eu repassei para esse meu cliente que eu fiz um negócio. Então, para tirar o speed booster aqui, que foi um problema criado, não é nada a ver com o carro, foi isso. Além dessa situação, eu estava percebendo que tinha alguns vazamentinhos. E aí eu descobri que tinha 2 mangueiras principais do carro, assim, que estavam vazando. Aí eu tive que trocar. Foi R$1.500 para trocar as 2 mangueiras. Coloquei tudo original. Não adianta ter um carro premium e ficar colocando peça vagabunda, porque vai dar 2, 3 meses, vai dar no máximo um ano, vai quebrar. Então você tem que ter tudo top de linha, tudo primeira linha, tudo original, mesmo fabricante, para você não ter problema, beleza? Bom, agora que eu falei do que eu gastei nesse carro, eu vou te falar do que custa para manter um carro desse no dia a dia. Você pegar qualquer Mercedinha aí, ou BMW ou Audi, sabe, 2010 até 2015, 2016, até pensando numa GLA, que é aquele SUV da Mercedes que tem um preço mais acessível, que você acha 100 mil aí, cara, esses carros vão fazer dentro da cidade 7,5, 8 o litro da gasolina, tá? 8 quilômetros, 7,5 o litro da gasolina. Então, assim, tem uns caras que colocam na internet falando que faz 10. Mentira, gente, não faz. É 7,5, 8. Na estrada, faz de 10 a 11. Isso aí é fato, tá? Na estrada você consegue, com um giro alto, economizar bastante. Mas, assim, é legal, porque é 10, 11, mas o carro performa de uma forma absurda, né? Então, eu encho esse tanque aqui a cada 2 semanas. O tanque tem 66 litros, tá? Eu encho ele a cada 2 semanas, ou seja, a cada 15 dias eu encho. Com a gasolina comum, que é a que eu coloco, eu tô gastando aí em média 370, 380 reais para encher o tanque, tá? Outra coisa que é importante, você tem que colocar gasolina Podium. Em teoria, sim, mas os carros da Mercedes, principalmente esses dessa série C, eles têm, isso é comprovado inclusive por alguns mecânicos, ele tem uma melhor resistência ao combustível ruim do Brasil, tá? Então eu corro o risco sim de colocar uma gasolina comum, certo? E não uma Pod, que eu acho um absurdo, e a Pod não entrega muita diferença, e aí eu posso ter algum tipo de problema futuro, mas para um carro como a Mercedes é muito pouco essa possibilidade, tá bom? Eu peguei esse carro com 130 mil quilômetros. É quilometragem alta. Gente, isso daqui não é um Onix, isso aqui não é um Sandero, isso aqui não é um Mobi, isso aqui é um carro premium, é uma mecânica, é um nível de peça e de acabamento que é feito para durar muito, é um tanque de guerra. Então quando você vai comprar um carro premium,
A questão da quilometragem, beleza, pode até influenciar de alguma forma, mas o que manda mesmo é o histórico do carro. E esse carro tinha um histórico excelente, tá? Inclusive eu puxei quilometragem no Detran, fiz um monte de coisa aí para entender. O mecânico subiu e a gente olhou. E aí beleza, aí eu peguei o carro. E aí vamos falar agora para você estar ciente do que pode acontecer num carro desse aí. Se você pegar um carro desse, tem dois problemas crônicos que podem aparecer. O primeiro é o módulozinho dessa chave aqui de contato dele, que pode dar problema. E ele para de uma hora para outra, e se isso resolver isso aqui, o carro não sai do lugar. É papo de 3, 4 mil reais para você arrumar se acontecer. É um problema crônico. Existe a possibilidade de manifestar uma hora ou outra, mas pode ser que também não manifeste. Esse carro tem agora que está comigo rodando, 140 mil quilômetros rodados e não manifestou, né? Então estou tranquilo. Outro problema, e esse sim é muito caro, é os variáveis da polia de comando. As polias de comando podem passar por um problema de não conseguir mais lubrificar e elas terem que ser substituídas. É um problema que tem nesse carro. Se encostar para resolver isso aí, gente, é papo de 10 conto. Beleza? Por aí, tá? E então é para você entender mais ou menos o que você precisa talvez desembolsar se você tiver uma surpresa com um carro desse. Só que é um carro premium, gente. Não é um carro para quebrar. É um carro que dificilmente vai te dar problema. Eu fiz essas manutenções, essas coisas que eu fiz aí no carro, mas o carro não me dá problema. Eu não preciso ficar preocupado. E se acontece alguma coisa, o próprio painel me avisa. Então é super tranquilo, tá? Beleza, falei bastante coisa sobre isso. Agora, o que eu gostaria de ter ouvido na hora de comprar um carro desse? Bom, primeira coisa, que para você manter um carro desse aqui, você tem que imaginar que você precisa aí desembolsar por mês, né? No mínimo, entre seguro, gasolina e as manutenções, se você for dividir em 12 meses aí, 2 mil reais, tá? Agora, tem outra questão. O cara que vai comprar um carro desse aqui tem um perfil mais ou menos parecido com o meu, que é o quê? É um cara que não tem muito patrimônio, está construindo a vida ainda, e ele quer ter um carro premium, porque ele não quer pagar 100, 150 pau, com todo respeito, num carro popular aí, entendeu? 2026, só para fugir de manutenção. Ele quer um carro que você acelera, o carro responde, entendeu? E esse carro aqui ó, é um canhão. Assim como as BMWs dessa época, Audi, então são carros fortes, carros que você tem tesão em dirigir. E é o caso desse carro aqui. E aí, para você ter um carro desse, tem que entender o seguinte: embora o ano seja antigo, você tem que imaginar que você vai pagar a manutenção das peças de um carro desse novo. Porque é onde você vai encontrar as peças com mais abundância. Então, na hora de fazer a manutenção, eu tenho que imaginar. Então, como eu dizia, a manutenção num carro desse é a manutenção num carro novo. Tem que pensar nisso. É como se você estivesse pegando ali um carro 2020, 2020 e poucos e trocando as peças para colocar num de 12, porque no 12 já não tem peça em abundância, entendeu? Então, essa matemática você tem que entender. É um carro que a manutenção é puxada, por isso que não é para qualquer um. Se você não for um cara organizado financeiramente, se você não for uma pessoa que tem uma reserva técnica, pode ser que um carro desse aqui te arrebente financeiramente, entendeu? Eu acho que é um carro assim para dois perfis de pessoa. Ou alguém solteiro, sabe, que tá de boa, que tem condição de bancar um carro, como é o meu caso, ou alguém que é colecionador, que esse carro vai ser só mais um dos carros dele, sabe? Uma pessoa que tem ali um outro carro popular para rodar no dia a dia. Então é esse o cenário, porque eu, por exemplo, esse é o meu único carro, eu uso ele para tudo. Então eu corro esse risco e eu sei que se acontecer qualquer dor de barriga, eu tenho de onde tirar e pum, eu vou lá e resolvo. Entendeu? Então essa é a parte que precisa ficar atento. Outra coisa também, se você está querendo comprar um carro importado para revender, saiba que isso não é para você. Carro importado não é para você. Se você compra um carro importado pensando em revenda, você está lascado. Por quê? Porque na hora que você vai botar para vender, o cara que vai comprar tem que ser um cara que está muito afim de ter um carro importado, o que a gente sabe que a maioria esmagadora das pessoas não tem esse desejo. A gente sabe que tem que ser um público mais selecionado, porque a manutenção é mais cara, o cara sabe disso. E se você for encostar numa agência, o cara vai jogar o preço lá embaixo, e se ele não oferecer uma meia FIP para você?
tá bom? Então você tem que estar ciente disso, não é um carro bom para revenda. Por quê? Porque é um público muito específico. O carro popular encostou numa agência, cara, dá um mês já saiu fora. Um carro premium é muito mais difícil de vender. Não é qualquer cliente que pega. Então, sei lá, o cara pode jogar o preço lá embaixo. Por exemplo, eu paguei 70 pau nesse carro. Beleza? Tabela 75. Eu sei que se eu for vender numa agência, o cara vai jogar 50. Tá? Se for muito bonzinho, 55. Se eu for tentar vender no particular, o que não é fácil também, você tem que se organizar para isso, eu consigo talvez vender por uns, sei lá, 60. Se for muito bom o negócio, 65, entendeu? Então são essas coisas que você tem que colocar na balança. Agora, eu comprei um carro para eu aproveitar. Eu tenho 156 cavalos, eu tenho modo esporte, eu tenho motor turbo, eu tenho boa suspensão, eu tenho um banco de couro maravilhoso, eu tenho um sistema de som nesse carro que é absurdo. Eu tô aqui para aproveitar o carro, entendeu? Comprei o carro para viajar, para curtir, para me divertir e ele dá muito retorno, né? Vamos falar agora da parte boa. Gente, onde você encosta no carro é soft touch. Não é plástico velho, safado, sem vergonha. Então é soft touch em todo canto. O nível de acabamento desse carro é absurdo. Os bancos são de couro, né? É tudo muito bem acabado, muito bem costurado no carro desse. Olha esse painel que não é digital, esse painel analógico aqui com esses três negócios, sabe? Essas três coisas aqui. É muito legal. É um carro que tem uma estética maravilhosa. Eu não troco isso daqui nem a pau por um carro aí de 200 pau, tipo um T-Cross da vida, que é um carro, ao meu ver, de muito mau gosto e que não tem a segurança que o carro desse tem. Aqui, gente, esse carro tem 2 toneladas. Se eu bater esse carro aqui, a chance de eu me estrepar é muito pequena. Porque é um carro feito, sabe, com materiais de primeira. É um carro seguro para você dirigir. Então eu fico muito em paz de ter um carro desse. Porque eu sei que eu tô seguro, sabe? Então é uma coisa que pesa muito. A estética é um carro extremamente atual. Embora seja um carro 2012, cara, onde eu passo ele chama atenção. Ele tem uma frente muito bonita. Ele tem uma estética muito premium, né? Ah, mas por que Mercedes e não BM? Ó, eu acho que assim, perfil. BM eu acho um pouco mais esportivo, né? A Audi eu acho meio termo. A Mercedes eu acho um carro mais classudo, uma estética mais, ao meu ver, mais bonita, né? Eu gosto mais das linhas do design das carrocerias da Mercedes. Então, assim, é um carro muito bonito. Você vai chegar bem onde você for. Criançada na rua, loucura. Onde você passa, a criançada para, quer perguntar quanto que é o carro, fala que o carro é da hora, entendeu? Onde você chega bem, você chega com um carro exclusivo, que pouca gente tem. Esse carro aqui, na minha cidade, só eu tenho. Só eu tenho uma Mercedes Coupé preta na minha cidade, certo? Ninguém mais tem. Então é um carro muito exclusivo. E, obviamente, para negócios, né? Você vai encostar num cliente com uma Mercedes, o cliente trata totalmente diferente. Até para você cobrar, te ajuda. Então são pontos aí que eu vejo como interessantes, né? Então estética, conforto, motorização, segurança, a presença, o tanto que esse carro agrega de valor para a imagem é uma coisa absurda, né? Mas eu acho sempre importante ressaltar que não é um carro para aventureiro. Se você vai comprar um carro desse aqui e você tá achando que você vai ter manutenção de carro barato, de carro popular, se você tá achando que você vai encher o tanque, vai rodar o mês inteiro, esquece, esse carro não é para você. Entendeu? Então são coisas que eu gostaria de ter ouvido antes de comprar. Por quê? Porque eu acho que isso é coisa que você precisa planejar e pensar. Se eu, naturalmente, até por ser uma pessoa autônoma, um profissional autônomo, eu não estivesse preparado financeiramente para dar conta de um carro desse aqui, provavelmente eu teria me estrepado, eu estaria sem dinheiro, entendeu? Eu acho assim, cara, se você é uma pessoa que ganha menos de 5 mil reais por mês, e se você ganha 5 pau por mês já vai ser apertado, não tenha um carro premium, não tenha uma BM, não tenha uma Audi, não tenha uma Mercedes, porque manutenção vai ser cara, beleza? Então é importante falar isso. E agora uma coisinha sobre o carro, já falei da multimídia que eu coloquei, as rodas também são todas alteradas, não são as rodas originais, é uma roda que eu acho muito mais bonita que tem nesse carro, então eu já comprei com essas rodas, que foi muito bom para mim. Tem um outro sensorzinho ali, um indicativo que eu acho que não é original também, que ele indica tanto a distância que eu tô dos carros da frente, ou de um obstáculo na frente, quanto de ré, então fica bem bonitinho ali, tá bom? É um carro assim, show de bola.
Do jeito que ele tá aqui, eu tô muito feliz. É um carro que eu quero ter por muito tempo. Eu só passo ali pra frente se me aparecer um negócio interessante, seja dar ele de entrada no imóvel ou pegar um carro mais legal, entendeu? Mas tirando isso, eu não tenho por que trocar o carro. O carro assim é maravilhoso, eu sou apaixonado por ele. Se você gosta de carro bom, cara, vá para um carro premium, você não vai se arrepender. Eu dirijo um carro de 200 pau aí, que eu não troco nem a pau por um carro desse aqui. T-Cross, Fastback, Compass, são carros aí que são caros, são carros bem populares, com boa fama no mercado, mas assim, não varre o chão de um carro premium desse aqui. Então é isso, eu tenho a alegria de ter um carro premium, um carro que me deixa muito feliz, me dá muito retorno. E se você quer ter um carro premium, eu acho que você tem que só se atentar a essas coisas aí, porque não é brincadeira manter um carro desse aqui. Beleza? Acho que é isso que eu queria falar. Se você tiver algum tipo de dúvida, você pode deixar nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder. E a gente pode ir conversar na medida do possível. Eu vou fazer um outro vídeo onde eu quero mostrar um pouco da estética do carro, né? Mostrar ele internamente, tem muita coisinha legal para mostrar. E eu acho que é isso. Beleza? Tamo junto. Valeu!